Você acreditou mesmo que o autismo não é doença? O que eu vou te falar é chocante, mas eu te convido a pensar comigo. Olha, se você não enxerga um acontecimento na sua vida que te traz sofrimento, prejuízo, como algo digno de busca por solução, mas você o vê como algo aceitável e que não pode ser resolvido, o que provavelmente você vai fazer? Você vai aprender a conviver com isso e não vai lutar pela sua liberdade, certo? Pessoal, há uma mensagem por trás das narrativas que nós ouvimos a respeito do autismo. Uma delas é te convencer de que não é uma doença. Se o autismo não fosse doença, eu quero te falar, ele estaria catalogado no Manual de Doenças Psiquiátricas do DSM? O que aconteceu, gente, foi uma mudança terminológica do termo doença para transtorno, porque diferente de muitas doenças, os transtornos eles não possuem uma causa clara identificada pelos estudiosos e descreve um agrupamento de sintomas que, obviamente, vão causar prejuízo e sofrimento na pessoa. Agora, se causa prejuízo e sofrimento, não é saúde. A própria Organização Mundial de Saúde, gente, define saúde como o estado do completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doenças. Etienne, o autismo não é doença porque não é transmissível. Gente, vamos pensar. Toda doença é transmissível? Não. Eu vou te dar um exemplo simples, o diabetes. Agora, é claro que, historicamente, o termo doença é mais realista do que transtorno. O transtorno, ele sugere uma perturbação no funcionamento que pode ser manejada. A doença, as pessoas estudiosas vão buscar cura. Por que manejada e não resolvida, gente? Por que o autismo está sendo indicado como algo manejado e não resolvido? Porque ele se encontra em uma dimensão que a ciência ainda não atesta a existência, que é a dimensão espiritual. A ciência se apoia no que vê, em evidências verificáveis, reprodutíveis. Quando chega no campo da fé, do espiritual, ela não pode reconhecer. Porque o método científico, ele não pode validar aquilo que ele não pode ver, verificar, evidenciar. A ciência simplesmente declara fora da sua competência. A verdade, gente, é que o ser humano, ele é trino. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Se existem doenças de ordem biológica, pensa comigo, biológica, psicológica, por que também não pode existir doenças de ordem espiritual? Numa perspectiva integrada, influências espirituais, elas podem se manifestar como sintomas físicos e emocionais. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui, os problemas no espírito reverberam na sua saúde física e na sua saúde psíquica também. É claro, gente, que nem toda doença psíquica é espiritual, mas existem doenças cuja raiz é espiritual e estão provocando sintomas biológicos, sintomas emocionais e sintomas mentais. Eu vou dar alguns casos, exemplos citados na própria palavra de Deus na Bíblia. Tem história de uma mulher encurvada há 18 anos por causa de um espírito de enfermidade que foi curada por Jesus através da palavra que ele liberou. Jesus disse que Satanás a mantinha presa por todo aquele tempo. Essa história está em Lucas 13. Uma doença que provavelmente nos dias de hoje, gente, seria tratada apenas com recursos médicos da ortopedia. E qual era a raiz do problema? A raiz era espiritual. Um outro exemplo, um rei que era atormentado por um espírito maligno e que causava crise de depressão e melancolia profunda nesse rei. E essa doença só foi aliviada pelo som de um adorador de Deus. Estou me referindo à história do rei Saul. E o adorador era Davi. Nos dias de hoje, provavelmente esse rei seria tratado pela medicina com medicamento psiquiátrico e psicoterapia. Mas a raiz do problema, novamente, não seria resolvida. E uma terceira história era de um homem que não falava, era mudo, começou a falar depois que Jesus expulsou um demônio que causava mudez. Se fosse nos dias de hoje, este homem estaria sendo submetido a exames otorrinolaringológicos e tratamento fonoaudiológico, sem evolução alguma. Não, gente, como eu disse, nem tudo é demônio. Existem problemas ortopédicos, depressão, problemas de comunicação, que não são causados diretamente por espíritos malignos. Mas também não podemos dizer que nada é espiritual. A visão moderna, ela permite que uma pessoa autista hoje, ela seja considerada saudável, desde que ela tenha suporte adequado, autonomia e qualidade de vida. E tudo bem se você aceita essa visão. Mas Jesus lhe dispõe de cura, remissão completa. E sabe por que eu tenho convicção disso? Por causa do poder e da palavra de Deus. A Bíblia fala que erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sim, eu creio que a raiz do autismo é espiritual, mas os problemas repercutem no organismo e na alma da pessoa cometida. E a passagem bíblica que descreve o caso de um autista está em Marcos 9, de 14 a 26. É claro que você não vai encontrar esse nome citado, porque
O nome autismo foi criado por um psiquiatra em 1911. Mas lá você vai encontrar o relato de cura de um autista. O subtítulo da passagem é A Cura de um Jovem Lunático. Cura, gente, e não manejo, e não suporte. Por fim, eu quero te perguntar, o que você deseja para o seu filho autista? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, aqui no YouTube eu tenho um vídeo em que eu gravei o testemunho de cura da minha filha, o passo a passo que Jesus me deu, a palavra que ele me entregou e como a minha filha saiu de um quadro de hiperfoco, agressividade, de problema de socialização, de distúrbio de memória, para uma criança saudável e comum e típica nos nossos dias. É possível cura. É possível porque o Senhor nos garante isso. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez na minha casa, Ele pode fazer na sua casa também. Basta você procurar e você buscar aumentar a sua fé, lendo, praticando, ouvindo e seguindo os passos que Jesus te entregar. Deus te abençoe.